Seja bem-vindo, startupeiro. Professor Lauton Benatti falando. Ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Estou aqui ao vivo com vocês, tanto pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Instagram estou por aqui, YouTube estou por aqui. E eu quero que você sempre compartilhe dessas informações que com certeza ajudam você a desenvolver a sua startup e desenvolver seu negócio. E eu quero conversar com vocês sobre um aspecto que é realmente carregado de necessidades e de desafios, que é você se dedicar ao projeto. Afinal de contas, professor Lauton, como é que eu consigo fazer a transição para que eu consiga me dedicar à minha startup? E aí, como é que fica? O que a gente faz? Ou seja, essa é uma dúvida que todo startupeiro em algum momento vai acontecer na vida. Você pode ter certeza disso, que você está se dedicando ao projeto, você está aí desenvolvendo o seu negócio, e aí você não consegue fazer com que ele ande, com que ele se desenrole, porque você ainda não fez a dedicação integral ao seu projeto. Isso é normal, ou seja, todo startupeiro, todo empreendedor passa por isso, né? O que acontece é o seguinte, não tem nenhum negócio no mundo, que vai conseguir sobreviver que consegue prosperar, né? Se o empreendedor não se dedicar. E especificamente falando nas startups, que é uma grande exigência do mercado, porque o mercado ele precisa, né? Ele é fruto de uma velocidade muito grande e adaptação das coisas acontecerem. Então, o empreendedor de startup que realmente não se dedicar para o mercado, ele não vai conseguir desenvolver o seu negócio. E esse é um problema muito sério, porque todo negócio que o empreendedor não se dedica, simplesmente morre, ponto final. Essa é uma verdade. Eu não estou aqui para mentir, eu vou falar a verdade para você. Então aí fica a dúvida. Mas, professor Lauton, como é que eu faço a transição? O que eu faço para poder aproveitar, né, esse momento aí que a gente vai sair do emprego atual, sair da minha atividade atual, sair do CLT para empreender? Essa é uma dúvida que acontece o tempo todo. Você entra naquela escolha de Sofia, né, naquela decisão de Sofia que você não sabe o que fazer. Isso daí realmente complexo, porque no final das contas a gente sabe que você vai enfrentar essa, não só você, tá? Qualquer empreendedor vai enfrentar essa decisão, tá? E aí, o que a gente vai conversar hoje é o seguinte, nós vamos conversar como fazer a transição da dedicação das suas atividades atuais para a startup, né? Como organizar o tempo, como de fato se envolver no projeto e aproveitar o máximo que a sua dedicação ela pode oferecer para esse negócio seu, que é extremamente promissor. E é por isso que neste momento eu peço para que você inscreva-se no canal, ok? Acompanhe o nosso conteúdo, porque esse conteúdo é direcionado para você, empreendedor. Ou seja, olho no olho, empreendedor, olho no olho, papo reto, empreendedor com empreendedor conversando aqui, para que a gente possa direcionar o melhor que o seu negócio pode fazer, voltado com conteúdo aqui na tela do meu computador, sempre direcionado, fazendo com que você aprenda o que precisa ser feito, fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Então, sem mais delongas, já vamos direto para a nossa tela do computador aqui. E você que está no Instagram, você vai poder acompanhar esse conteúdo, né? Eu vou passar para você aqui a informação, mas você pode ficar tranquilo que você pode acompanhar esse conteúdo também no Instagram, no YouTube e no Facebook também, o conteúdo completo para você, tá certo? Mas nesse momento que a gente está conversando empreendedor startup precisa se dedicar ao projeto, essa é a questão. E aí vem as perguntas, mas e aí, qual que é o passo a passo? O que é que eu preciso fazer? Como é que são as coisas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, qual que é a variável mais importante hoje, no final das contas, né, na nossa sociedade atual? A variável mais importante, não adianta, é o tempo. Tá? Essa é a verdade. Você tem uma variável de tempo de dedicação, que essa variável é extremamente cara, porque essa variável é democrática. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E aí vem a pergunta, como é que você consegue, né, fazer com que o negócio deslanche se você não se dedica, se você não dedica tempo para o seu negócio? Ainda mais num momento de vida do seu negócio, um momento em que o negócio ele ainda não está deslanchando, ou seja, você não tem ainda colaboradores, você ainda está construindo processos. Então, todas essas questões, o tempo é inevitável. E não adianta, você como empreendedor vai ter que dedicar tempo, vai ter que dedicar, né, os esforços, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas esse tempo ele vai pedir, né? De qualquer forma, o seu projeto pede as suas horas de trabalho, ok? Então você tem que de alguma forma acompanhar essa questão para poder entender, para poder
enxergar como é que faz isso, né? Como é que a gente pode direcionar esse espaço aí, como é que a gente consegue trabalhar dessa maneira, tá bom? Vai ter que ter tempo de dedicação, inevitavelmente, você vai ter que fazer um acompanhamento, isso aí é inevitável, tá certo? Bom, feita essa questão do tempo de dedicação, o que a gente tem que enxergar aqui é que justamente fazendo esse tempo de dedicação, a próxima pergunta é como é que eu consigo desdobrar, né, em 2 tempos, aí se o tempo é um só, né? Então a gente vai ter que criar métodos, você vai ter que se esforçar, vai ter que se desdobrar, vai ter que criar métodos para separar esses tempos aí em 2 partes, o que quer que seja, ou seja, de alguma maneira você vai ter que criar um procedimento para conseguir fazer com que o seu tempo de dedicação seja, no mínimo, agora compartilhado entre os negócios. Mas eu já te adianto, não pode ficar o resto da vida dessa forma. Eu vou te explicar o porquê. Porque quem tudo quer, nada tem. Quem tudo faz, não faz nada. E aí você vai ter que, de alguma forma, fazer o direcionamento. Assim, tem muita conversa de internet que acaba levando a gente à frustração. A conversa básica é: dedique-se ao seu projeto. Mas eu sei que você tem aí boletos para pagar, certo? Então, a grande questão aqui, a melhor forma é você planejar horários de trabalho. Literalmente, faça o direcionamento de horários de trabalho. Ou seja, dedique aí, separe horas de trabalho, literalmente, separe aí tantas horas de trabalho para que você possa acompanhar, então, essas questões, certo? Então, a gente vai ter, né, um dos pontos aí que a gente tem que fazer é essa organização. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? Agora, o próximo passo que a gente tem que enxergar é que nesse momento, principalmente no momento inicial, você tem ali sabe aquele caminho inicial que você tem que fazer com que precise ser feito, né, as coisas, que é o passo a passo inicial. E o passo a passo inicial, ele é complicado. Ele é complicado, sabe por quê? Porque você ainda nem sabe o que precisa ser feito. Você imagina, você ainda não consegue, você ainda não tem todas as informações, mas não por incompetência da sua parte. Não pense dessa forma. Mas sim porque é muita coisa que precisa fazer. Muita coisa. Ok? Júlio Brantes, aí agradeço aí a participação aí. Sempre bom aí ter a sua presença aí, certo? Muito bem, colegas. É sempre interessante a gente ver esse passo a passo inicial, fazer a dedicação. Por quê? Porque você ainda está descobrindo coisas. Tem coisas que você não sabe ainda que existe, certo? Você não sabe. Se você não sabe que existe, você precisa, então, dedicar tempo para descobrir essas coisas. Por isso que esse momento inicial, esse tempo de dedicação, esse passo a passo inicial, que você está descobrindo ainda, é bem interessante. Eu até converso junto com os outros empreendedores, converso com meus alunos da graduação, que, de uma forma geral, o papel do gestor, às vezes, é ingrato, porque você precisa descobrir coisas que você não sabe e ainda você tem que dar instruções para os seus colaboradores. Só que aí, às vezes, é muito difícil, porque você vai dar instruções para o seu colaborador. Como é que você consegue dar instruções para o seu colaborador se você nem sabe quais são as instruções que você precisa seguir? Já parou para pensar o quão complexo é esse momento de vida da startup, né? Então, aqui, a grande questão é, eu não estou falando de uma startup já consolidada, tem 300 funcionários, já tem fluxo, tem processo, tem prédio, tem equipamento. Não, provavelmente aqui eu estou falando que tá você, seu sócio, mais uma pessoa, 2 pessoas, ou seja, eu estou falando vocês iniciantes, em que você está começando a startup, né? Está direcionando, e as coisas ainda estão nebulosas. Então, o empreendedor de startup, ele precisa se dedicar ao projeto, por quê? Tem que ter o tempo de dedicação e tem que descobrir os passos iniciais. Descobrir os passos iniciais. Então, a gente vai ter que entender como é que funcionam as coisas. E isso não adianta, inevitavelmente vai exigir o quê? Uma dedicação da sua parte. Porque essa dedicação é que vai levar à perfeição, à repetição, ao enfrentamento dos desafios, ao enfrentamento dessas questões. E é por isso que o momento inicial da startup aqui, ela tem um esforço inicial aqui, que é esse próximo tópico aqui. Ele tem um esforço de construção. Você está construindo o espaço da startup. A gente vai ter um conteúdo depois futuro, que eu vai falar de cultura de startup. Mas lembre-se que você, seu sócio, vocês estão implantando
nesse momento, um jeitão de fazer startup. Tá? Um jeitão de fazer. Então, essa questão da cultura da startup, ela vai acontecer somente, única e exclusivamente, se você, os seus sócios, as suas sócias, elas implantarem dentro dos processos uma forma de fazer os negócios. E essa forma de fazer os negócios, que a gente traduz simbolicamente em cultura organizacional, é extremamente importante. Porque isso vai se refletir depois nos negócios futuros, à medida em que você faz as coisas acontecerem, ou seja, o seu jeitão de fazer as coisas. A cultura empresarial, ela só é implantada quando você atua. Ela só vai ser implantada quando você vivencia o negócio. E é por isso que a dedicação vai ter que aparecer. Eu sei, você enquanto está escutando aqui, provavelmente está até discutindo assim, mas eu não tenho como, eu não consigo fazer amplo direcionamento, ainda fica difícil me dedicar 100%, ainda estou no meu emprego, eu estou nessas questões. Calma, fica até o final, você vai ver, a gente vai ter, vou dar uma solução para você, tá? Vou dar uma solução direcionada para a gente poder direcionar. Mas esse esforço de construção, ele vai ser bastante pesado. Por quê? Imagina você empurrando um caminhão, ok? Você empurrando, começando do zero, inércia, conceito de inércia. Numa empresa inicial, a inércia é muito forte, ela segura no chão. Imagina uma máquina, né, gigantesca, você sozinho empurrando essa máquina. Ela não é dificilmente, e quando anda, fruto de muito esforço, em que você às vezes anda alguns poucos centímetros, às vezes alguns milímetros, parece que mal fez nada, mas a grande questão é que você começou a rodar a máquina. E detalhe, se você parar nesse momento, ela estanca de novo e vai ser um esforço novamente. E às vezes é pior, porque às vezes posicionou num local pior ainda. Então, esse esforço, inevitavelmente, você vai ter que fazer com bastante intensidade no momento, porque, lógico, a sua máquina ainda, né, que é a sua startup, ela ainda está construindo espaço, ela não tem espaço ainda construído. Então você vai ter que fazer uma dedicação maior. Por isso que a inércia, né? A gente fala da inércia. A inércia é difícil. Você tem que fazer muito esforço para empurrar aquele caminhão. Agora, pega aquele caminhão, ele dá uma empurradinha, aí você empurra mais um pouquinho, fica mais fácil, né? Porque ele já está andando já, né? Pode ser alguns centímetros? Pode ser alguns centímetros. Aí fica um pouco mais fácil empurrar. Aí você empurra mais um pouquinho, ele já está agora andando aí, alguns metros. Aí você empurra mais um pouquinho, já pega. Aí eventualmente você pega uma descidinha, aí fica mais fácil. Vai ter a subida depois? Vai, mas aí você já tem o embalo. Agora, o que é difícil é que logo no começo a máquina está parada, ela está sabe, colada no chão, e esse esforço precisa ser feito com muita cautela, com muito cuidado. Por isso que a sua startup ela vai demandar tempo, porque esse esforço vai ser contínuo. Você vai ter que descobrir coisas que você não sabia. E aqui vem o próximo passo que eu quero conversar com vocês. Que se eu estou dizendo que a gente tem que fazer esforço para descobrir, o próximo passo então é a curva de experiência. Curva de experiência. Então a curva de experiência de uma startup ela vai construindo ao longo do tempo. Construindo ao longo do tempo. Experiências suas como empreendedor. Então você como empreendedor, você vai descobrindo o que precisa ser feito. No começo, faz errado. Óbvio, tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Você vai errar mesmo, tá? Aí depois você vai fazer uma coisa certa, vai errar de novo, vai fazer mais uma coisa certa, vai errar de novo. Aí você erra mais um pouquinho, depois você começa a acertar cada vez mais. Aí começa a entrar gente para trabalhar na sua startup. Aí começa a ter mais movimento, aí começa a ter processo, aí começa a ter funcionário, começa a ter mais clientes. As coisas começam a acontecer. E aí você descobre as coisas que deu certo, você descobre as coisas que deu errado, você gradativamente vai fazendo. O nome disso é curva de experiência. A curva de experiência vai, de fato, testando experiências ao longo do tempo, construindo experiência ao longo do tempo, agregando conhecimento ao longo do tempo. É por isso que a curva de experiência ela tem um peso muito relevante nos negócios, à medida em que justamente nesse momento em que você está construindo as coisas, essa curva ela vai sendo, de fato, né, como o próprio nome diz, você vai construindo esse espaço, né? Você vai desenvolvendo essas questões. Então, aqui, a grande sacada é justamente você ter, né, um esforço, né, de fazer as atividades, né, um esforço de você trabalhar com as suas atividades para ir aprendendo com o tempo, fazendo melhor, fazendo pior, fazendo o que precisa ser feito, né, para você pegar,
sair da inércia, né? Essa é a grande questão. O que eu quero realmente compartilhar com você é que você saia dessa inércia. Que essa inércia realmente ela é bastante complexa. Né? Ela, de fato, é bastante complexa. Então, quando a gente tenta, né? Não vou dizer tenta, né? Que é até feio, né? Quando você, de fato, dedica os seus esforços para fazer essa curva de experiência, o que a gente vai fazer é realmente fazer, né, todo esse esforço aí para fazer, né, um espaço maior, que é aproveitar, né, todo esse seu conhecimento, a melhorar esse trajeto seu, agregar mais informação, trabalhar inclusive com compartilhamento de experiência com outras pessoas e fazer com que isso tenha um crescimento. Aproveitar e agradecer Djalma Peixoto aí, seja sempre bem-vindo, Djalma aí, né, então é bacana aí rever as pessoas aí. Muito bom, Djalma. Agradeço aí pela sua presença aí, né? Então aqui, colegas, aqui a gente vai ter, né, uma grande questão aí justamente sobre esse processo de aprendizado que a gente vai ter que se desenvolver. Agora, lembre-se, você está num momento de vida que está desenvolvendo o seu negócio, certo? Está desenvolvendo o seu negócio. E aí o que a gente tem que entender é que você como gestor, tá? Vai passar agora por um processo de transformação. Sabe qual que é? É seu. É o processo de construção da imagem do empreendedor. Você está construindo a sua própria imagem de empreendedor junto a esse negócio. E aqui vem a pergunta. Que imagem que você quer construir frente ao mercado? Já estou te adiantando. Se não for uma imagem de dedicação, você está lascado. Por quê? Porque o mercado é cruel. Ele não perdoa. Realmente o mercado ele vai te botar para baixo se você não mostrar aí que você para que você veio, literalmente. Então, preste atenção no ponto. Você como empreendedor, se você não se fizer presente junto ao mercado, o que é fazer presente? Participar do evento, participar do ecossistema de inovação, participar do seu ecossistema. Né? Você que é empreendedor de diversas áreas, aqui a gente está falando de startup, mas você pode empreender dentro de qualquer áreas. Então, assim, você é empreendedor, participa de evento, participa dos fóruns, participa das métricas, acompanha, né, os espaços, você participa de marketing, participa do marketing digital, você participa de logística, ou seja, acompanha os ambientes. E aqui a gente está falando de startup, então você precisa acompanhar de fato os ambientes aos quais você está direcionado. Isso significa que você vai ter que participar de evento, de fórum, de palestra, dos encontros de negócio, visitar clientes, visitar ambientes, certo? E quando eu falo visitar clientes, inclusive, muitas vezes é você fazer o papel que às vezes um empreendedor inicialmente, às vezes reluta, como por exemplo, por que você não pode fazer uma entrega junto ao cliente e verifica como é que ele fez a experiência do usuário? Então eu tenho experiências, né, ao longo do tempo, que muitas vezes o que eu fazia? Eu ia até o cliente, poderia ter ido um vendedor, poderia ter ido um entregador, poderia ter qualquer outra pessoa. Você tem lá uma atuação profissional dentro de um ambiente qualquer lá que poderia ir um funcionário, um colaborador. Você vai. E você escuta o cliente. O tempo todo? Não, o tempo todo não, mas o suficiente para você entender qual que é a experiência do usuário. Quando você faz isso, o usuário ele passa a se sentir primeiro prestigiado, que é você que está aparecendo, ou seja, a construção da sua imagem de empreendedor. Você está construindo a sua imagem como empreendedor. Você está direcionando os seus esforços para fazer com que dentro do seu ambiente profissional você passe a ser identificado, você passe a ser vista, você passe a ser, né, reconhecido, reconhecida como tal. Ah, essa daqui é a Maria da startup tal. Esse aqui é o João da startup XYZ. Ela se propõe a fazer isso, então o meu papel é fazer isso. Então ela vem para isso. Okay? Você passa a construir então uma imagem junto ao mercado. Essa construção da imagem ela tem um peso bastante grande porque as portas elas podem se abrir muitas vezes pela própria figura do empreendedor, ou seja, você tem um papel importante, inclusive na alavancagem dos seus negócios, porque uma parte dos negócios são feitos pela sua empresa e uma outra parte dos seus negócios é feita por quem você é. E essa questão de você fazer parte, né, pelo menos no começo, em que a empresa ela confunde muito com você. Depois, mais para frente, como
gente muito bacana. Não estou falando esses gurus aí fora da casinha, eu estou dizendo gente bacana, que tem conhecimento técnico, que tem direcionamento, já mostrou muitas vezes o quê? Que o pessoal que fica só confundindo você como empresa, uma empresa como você, chega um momento que você não aguenta, você se estoura. Mas no futuro, a empresa, quando estiver bem direcionada, é legal, bacana. Mas por hora, você é a empresa. Ou seja, a startup é você e depende realmente. Então, o que vai acontecer é que muitos negócios serão construídos pela sua presença, muitos negócios serão construídos pela empresa. Então, a gente não pode negar pedido, a gente não pode negar vendas. E as vendas podem acontecer justamente por sua causa. Elas podem acontecer justamente pela sua presença, por você. Por isso que essa imagem do empreendedor, você que está acompanhando aí pelo YouTube, você que está acompanhando pelo Facebook, né? Essa imagem do empreendedor, ela tem um peso fundamental nos negócios. E agora a gente vai entrar numa nova etapa, tá? Uma nova etapa dessa explicação, que essa etapa aqui vai levar em consideração o quê? A captação de recursos que a startup tem. Então preste atenção nesses próximos 2 aspectos que eu vou conversar com você, porque esses aspectos eles têm um peso muito grande. O primeiro é como é que o mercado enxerga a sua startup, como é que o mercado vê o seu negócio. Então a construção da visão do mercado frente ao seu negócio tem que entender o seguinte: para que veio o seu negócio? Qual o nível de agilidade você tem no seu negócio? Isso aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Pode acontecer de você começar a ser visto pelo mercado como mais uma daquelas empresas que vem aí como um amador. Ela vem aí só para preencher lacunas aqui, assim, você entendeu? Mas não está aqui de fato contribuindo, ela está ocupando uma brechinha ali e tudo mais. O mercado ele pode enxergar você dessa forma se você não tiver agilidade o suficiente, se você não mostrar movimentação suficiente, se você não mostrar que veio para determinada função mesmo, sabe? De fato, eu vim para isso aqui. Então, essa visão do mercado, o mercado ele constrói estereótipos. Que até teoricamente falando, pelo conceito, né, mercadológico, a gente está falando do conceito de posicionamento. Tá? Como é que você se posiciona frente ao mercado. Isso não sou eu que estou falando, isso é a teoria que diz. Tá? Então, como é que você está se posicionando frente ao mercado? Se você não botar ritmo, o ritmo necessário de startup, a aceleração de startup, sabe? Não, a agilidade exigida pela startup, né, pelo ambiente, o ecossistema de inovação, o ecossistema de empreendedorismo tecnológico, se você não põe pilha nesse momento, é possível sim que você passe a ser visto como uma empresa secundária, uma empresa não essencial, uma empresa que não vale a pena dar dedicação, uma empresa que não chama a atenção do mercado. Você percebeu o quanto o seu papel como empreendedor, a sua dedicação como empreendedor tem que ser feita? Muito bem. Você que está acompanhando agora, tem um detalhe agora que é bastante cruel. E isso aqui a gente precisa ver. Você está vendo esse último item aqui que a gente está acompanhando, certo? Então, nesse momento, a gente tem um peso muito grande, que é justamente como é que o investidor vai ver a sua startup. E aqui agora eu peço para que você pare e preste atenção. O que o investidor ele quer? O que ele espera do seu negócio? Já parou para pensar? E eu já vou dizer na sua cara já, tá? O investidor, ele não está botando dinheiro no seu negócio porque ele gosta de você. O investidor não está colocando dinheiro na sua startup porque você acha o máximo. O investidor não botou dinheiro na sua startup porque achou a sua ideia maravilhosa. O investidor botou dinheiro no seu negócio porque ele quer que isso multiplique, ele quer recuperar o dinheiro investido. O investidor botou dinheiro no seu negócio, ou quer dizer, nem sei se botou, né? Ele coloca dinheiro nos negócios porque ele quer ver múltiplos, ele quer recuperar o dinheiro, ele quer o retorno do dinheiro, o máximo possível no menor tempo. Essa é a ideia. Então, se você não constrói junto ao mercado investidor uma expectativa que esteja alinhada, você não vai conseguir um investimento. E como é que você constrói uma expectativa alinhada junto aos investidores? O que o investidor ele quer? E por que eu estou falando de expectativa de investidor junto com a temática empreendedor de startup que precisa se dedicar ao projeto? Simples. Investidor não coloca dinheiro em negócios que o empreendedor não se dedica. Ponto final. Não vai acontecer, em hipótese alguma, um dinheiro colocado no mercado
Se o investidor ele não perceber que existe uma dedicação plena do negócio pelos empreendedores, ou seja, o investidor ele vai olhar o mercado, pilares, ele vai olhar o pilar mercado, ele vai olhar o pilar modelo de negócio e ele vai olhar o pilar empreendedor. Se nenhum dos três pilares, aí não tem mesmo, né? Mas se em um dos três pilares tiver alguma brecha faltando, ele não coloca o dinheiro. Portanto, olha que interessante. Você pode estar no mercado bacana, você pode ter um modelo de negócio muito legal, mas você não se dedica ao projeto. Não aparece investidor. Não. Por quê? O investidor ele quer saber o seguinte: se eu botar o dinheiro para você, se eu entregar o dinheiro para você, vou ter o dinheiro de volta? Você vai se dedicar? Você vai trabalhar o suficiente para que eu consiga ver esse dinheiro? Se ele não perceber isso, se ele não tiver confiança nisso, ele não vai colocar o dinheiro. E é por isso que muitas vezes, e aqui tem conteúdo no canal, por isso que eu estou dizendo, acompanhe o conteúdo no canal aqui, certo? Eu sempre digo nos conteúdos, o que acontece? Não adianta o startupeiro lá, você empreendedor de startup, sair acreditando que o dinheiro do investidor é o remédio para todos os males, porque não é. O que é o remédio para todos os males? É você se dedicar. É você ter essa organização toda. Então, o que acontece? O investidor ele vai observar se o empreendedor, dentro dos pilares, mercado, modelo de negócio e empreendedor. Se o pilar empreendedor ele não perceber que existe uma dedicação, existe um envolvimento, existe uma capacidade de superar desafios, resiliência, adversidades, dar nó em pingo d'água, sei lá, lógico, tudo dentro da lei, inclusive, né? Então o investidor não quer maracutaia, não quer ficar, né, plano B, indo por trás dos panos, não. Ele quer saber se eu coloco o dinheiro e eu vou receber o dinheiro de volta. Essa é a ideia. Não é nem eu receber o dinheiro de volta. Coloco o dinheiro, eu vou receber o dinheiro de volta muito mais que o dinheiro que eu investi, né? Obviamente. Né? Então o investidor ele vai querer isso. Por isso que as rodadas de investimento, elas geralmente acontecem quando acontece já de fato, quando já existe uma visão de que os empreendedores eles estão realmente envolvidos com o projeto. Ok? Gostou por enquanto do conteúdo aqui? Eu sei que eu estou falando verdades, algumas que incomodam. Porque você deve estar se perguntando aqui para mim, né? Professor Lauta, mas e aí? E eu que tenho emprego agora, o que eu faço? Né? Que eu ainda estou em transição. Então, agora, a gente vai discutir sobre isso. E a transição? O que eu faço? Né? Como é que faz? Como é que funciona no final das contas? Não posso me dedicar 100% ao projeto. Né? E agora? O que eu faço? Vamos lá. Respirou. O que a gente precisa entender é você vai ter que passar por essa transição. Essa transição é bastante complexa, cheia de dúvidas, cheia de desafios, cheia de adversidades. Ela não costuma ser nem calma, nem linear. Tá? Ela faz assim, ela vai só altos e baixos, tá? Altos e baixos. Então, ela é linear, ela não é linear. O que acontece é que você vai e volta, né? Agora vai. Não, agora espera aí, não deu certo. Não, agora vai. Não, espera aí, não deu certo. Tenha dúvida, tem os desafios, tem as adversidades, tem os seus medos, os seus receios. Mas de uma forma geral, o que é recomendado aqui no mercado para que você faça acompanhamento é que o processo de transição, primeiro, não estou julgando, não julgo, certo? Mas você precisa entender que os investidores, o dinheiro mesmo de fato, só vai acontecer quando você estiver plenamente integrado ao negócio, tá? E o seu negócio estiver funcionando de tal forma que os investidores se sentem confiantes. Eles se sentem cada vez mais confiantes à medida que você demonstra que você está lá segurando o BO. Se é meia hora por dia, 2 horas por semana, ele não sente essa firmeza. Então não tente se enganar. Não vai acontecer isso. Ele vai pedir para você de fato. E ele não pede assim, ô empreendedor, faz isso. Não, ele não pede dessa forma. Né? Como é que ele pede? Ele pede assim, ele põe o dinheiro na sua startup, né? Porque você está se dedicando. Você não está se dedicando, não põe o dinheiro na startup, você nem atende mais seu telefone. Então ele simplesmente ele deleta seus contatos. Por isso que o processo de transição ele é complexo. Como é que você pode fazer? Então vamos lá. Primeiro, estabeleça horários. Horários de trabalho. Como é que você pode estabelecer isso? Você tem o seu emprego, você tem a sua atividade, você monta uma startup. Conversa com os seus sócios, se você tiver sócios, conversa com os seus sócios, separa tempo de atuação. Tempo, literalmente. Tempo, horas. E não pode ser
Horas semanais, isso aí é que é a questão. Tem que ser horas diárias. Eu vou te falar por quê. Neurociência. O nosso cérebro, ele funciona assim. Se eu não faço dedicação contínua, eu não percebo o valor. Se eu não percebo o valor, não vai para frente. Uma forma de você perceber valor é você estar o tempo todo sendo relembrado daquilo. Por isso que quem tem dívida, cara, cobra todo dia. Ó, tá só lembrando, pra você me pagar, tá? Por quê? Para não cair em esquecimento. Ok? Então, você precisa trabalhar com horas diárias. Quanto de horas diárias? O máximo que você puder. O máximo que você puder. Lembre-se, eu não estou aqui para julgar. Eu não julgo você. Eu ajudo você. Mas você precisa se dedicar. Uma boa quantidade de horas, diárias, nesse momento inicial de transição, são 2 horas. Okay? Mas a decisão final é sua. Se você tem 4 horas, ótimo. Se você tem 1 hora, ótimo. Se você tem 20 minutos, vai ficar difícil, certo? Então aí você só repense se vale a pena, neste momento, iniciar um projeto. Porque ao iniciar um projeto, você provavelmente deve estar falando o seguinte: não, eu tenho muito interesse em iniciar um projeto, eu estou dedicado a isso, eu quero me entregar a esse projeto. E aí você faz esse direcionamento. Mas fora isso, eu quero me envolver, eu quero me dedicar, eu vou dar 10 minutos por semana? Então você não está se dedicando, ok? Então eu não vou mentir. Mas da mesma forma que eu não vou mentir, eu também não julgo. Então, o ideal é que você tenha 2 horas. Dá para fazer 1 hora? Dá, com certeza. Desde que seja diário. Você pode ter um dia que tenha mais horas? Ótimo. No mínimo 1 hora por dia. Por quê? De novo, reforço. Porque vai fazer com que você se acostume a fazer essa atividade. E ela entra dentro do seu cotidiano. E aí seu cérebro passa a ficar programado que aquela atividade funciona. Se você tem um grupo aí de sócios, digamos que você esteja em 2 ou 3 pessoas, tá? O que você faz? Verifica se um dos sócios pode fazer dedicação integral. Ok? Ou verifica se você pode fazer uma semi-dedicação integral. O que é a semi-dedicação integral? Você tem dias inteiros que você se dedica para esse negócio. É uma forma também de você fazer com que a coisa não caia no esquecimento. À medida em que você ganha experiência, você vai ampliando as horas de trabalho. Até porque você vai passar a ganhar uma outra coisa que você nem sabe agora. Qual que é? O envolvimento. Você passa a se sentir cada vez mais envolvido. Isso não tem livro que explique. Não existe livro que explique. Isso é dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Enquanto você não botar a mão na massa, enquanto você não fizer o que precisa ser feito, tá, você vai ter que direcionar e sempre os esforços, né? Aproveitar e agradecer, né, a Reap Ordônio que está aqui, então sejam sempre bem-vindos aí todos aí, estão acompanhando aí a transmissão também. Então vale a pena aí você sempre ter esse direcionamento, né? Então fazer com que esse direcionamento aconteça, até para que a gente faça de fato, né, todo um cuidado, né, uma aplicação aí das horas de trabalho. Mas dedique então 1 hora e faça horas diárias. E à medida em que você vai avançando na startup, então você começa também a ter mais gente também, passa a ter mais gente junto aí do seu negócio, tá? Você passa a ter mais gente junto com você, seja os seus sócios, suas sócias, talvez outros colaboradores, talvez outros fornecedores. E vale a pena também você, de uma certa forma, talvez alguns entendam como diário, talvez alguns entendam como postagem, mas a grande questão é que vale a pena você falar a respeito, tá? Fale a respeito do processo. Converse com as pessoas. Por isso que precisa participar dos eventos, por isso que precisa participar dos fóruns, dos eventos, dos congressos, que aí você tem que conversar com as pessoas a respeito da sua startup. Conversa com outros mentores, conversa com gente que conhece o mercado, manda mensagem para mim, manda DM aqui pro Solau, já que eu trabalho com isso, faço orientação de startup. Manda e conversa com alguém, certo? Porque esse processo de transição vai ser importante para que ele se torne o quê? Verdade. Ele primeiro se torna verdade na sua mente para depois se transformar em verdade lá na sua agenda. Okay? Primeiro tem que se transformar em verdade dentro da sua imaginação, da sua cabeça. Depois você faz com que isso se torne realidade. Então, dito isso, se você perceber, não tem muito milagre, né? Tem o quê? Tem o fazer. Então, o que você vai fazer? Vai fazer, vai começar a fazer. Dedica 1 hora por dia, ou 2 horas por dia,
converse com as pessoas, participe do ecossistema, converse com congressos, com fóruns, participe dos programas de aceleração e eu estou sempre aqui à disposição para te ajudar a montar a sua startup partindo do zero e conseguir a primeira venda até 60 dias com o método Startup CC. Eu sou o professor Lauton Benatti, desejo muito sucesso. Se você gostou desse conteúdo, se isso te ajudou a pensar, se isso te ajudou a refletir do seu papel como gestor, da cultura organizacional da startup, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like aí nesse conteúdo aqui e veja os conteúdos futuros que vão te ajudar sempre a construir um ótimo negócio, um negócio promissor. Desejo muito sucesso para você. Até a próxima transmissão e a gente se vê em breve. Valeu!